A paz do Senhor, meus irmãos. Podem sentar-se, por favor. Quero que você abra a Bíblia Sagrada comigo. No primeiro livro da Bíblia, nós vamos ao verso 24. Livro de Gênesis, capítulo 5 e o verso 24. Nós temos uma versão que está na projeção, e diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos ler junto o 24? Vamos ler junto o 24 no 1, 2, 3. Na minha versão King James, diz assim: Enoque sempre em comunhão com Deus. Aliás, Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Meus irmãos, eu quero fazer uma breve reflexão a pedido do nosso pastor Samuel, porque assim que eu dobrei o meu joelho chegando na igreja, ele pedira sobre o seguinte tema: o arrebatamento será iminente. Ou seja, o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Nós precisamos ter esta consciência, porque quando nós acabamos de ler esse texto falando de Enoque, cujo significado quer dizer dedicado. E se nós formos ver o contexto em que este homem vivia, porque entre a corrupção do gênero humano, próximo de um juízo de Deus, do capítulo 6, o capítulo 5, verso 24, nos precisa que Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu acredito que nós devemos tomar o exemplo deste patriarca, e a Bíblia resume a biografia dele em poucos versículos, mas este é o versículo que dá muita ênfase sobre a vida de Enoque, porque mesmo ele sendo pai, a Bíblia resume toda a sua biografia: e andou
Enoque com Deus. Eu confesso para vocês, como pastor, e eu penso que talvez hoje é uma palavra pastoral, que quando nós olhamos para o contexto que nós estamos vivendo, de um cristianismo nominal, você já não sabe mais quem é quem, você não sabe mais em quem você acreditar, você já não pode mais confiar em ninguém. E olha que não estamos falando do aspecto estético visível, cuja identidade às vezes fala alguma coisa. Nós estamos vivendo um cristianismo sem Cristo. Nós estamos vivendo um cristianismo sem cruz. O cristianismo da facilidade. O cristianismo do instantâneo. O cristianismo da conveniência. O cristianismo social. O cristianismo religioso. E Jesus, uma certa feita, ele emitiu uma certa expressão: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A grande verdade é que Enoque é um tipo de igreja do Velho Testamento. É aquele crente, é aquela igreja que anda com Deus 24 horas por dia. E eu às vezes fico me questionando, o que será que significa andar com Deus? Porque ainda que seja importante frequentar a igreja, frequentar os cultos, desenvolver atividades, ou ser uma liderança, isto não significa que eu estou andando com Deus. Porque andar com Deus é muito mais do que ter uma carteirinha de membro do Ministério do Guará. Andar com Deus é muito mais do que ter uma credencial pastoral do Ministério do Guará. Isto não me franquia ao arrebatamento da igreja. Mas andar com Deus é diferente. Andar com Deus é muito mais do que isto que eu expressei. Andar com Deus é ter um compromisso integral com a palavra de Deus. Andar com Deus é não se corromper no meio de uma geração que não só tem nome de cristão, mas o caráter fica a desejar. E parece-nos que nós entendemos, resumindo, que andar com Deus é ter comunhão com Deus, sem conveniências, sem exigências. É saber que ter comunhão com Deus está acima da denominação que você congrega ou que você serve a Deus.
estar em comunhão com Deus é algo tão profundo que parece-nos que falta uma linguagem no português para tanto, mas a verdade é que alguém que tem comunhão com Deus, fica fácil de você identificar. Porque é alguém que pensa como crente, age como crente, fala como crente, tem atitudes de crente. E esse tipo de igreja que é Enoque, ele agradara tanto o coração de Deus, ele chamou tanta atenção de Deus, ele provocou uma reação nova no coração de Deus, que Deus disse assim: não tem jeito de deixar Enoque no meio desta geração corrompida. E um dia Enoque sumiu. Um dia Enoque sumiu. E a Bíblia vai dizer que Deus o tomou para si. No grego, no hebraico é a palavra lakash, que significa rápido, significa sequestro, significa ser buscado. E parece que quando nós vemos este personagem, esta situação, este rapto, parece que se assemelha com alguma coisa, com aquilo que nós chamamos de igreja de Cristo Jesus. Porque parece que arrebatamento já saiu fora do nosso dicionário. Parece que arrebatamento já não faz mais parte da nossa linguagem cotidiana. Parece que arrebatamento já não faz mais parte dos altares das igrejas do século 21. Mas nós não podemos nos esquecer que Ele prometeu voltar, que Ele prometeu buscar, como diz Tito no capítulo 12, no verso 14, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E quando nós voltamos para o verso 3, no mesmo Tito capítulo 2, ele expressava: mas nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Senhor. Eu faço uma pergunta para você, crente. Você está esperando o arrebatamento hoje? Porque parece que nós estamos alheios. Parece que esta promessa já não nos alimenta mais. E a gente vai para 2 Pedro no capítulo 3. Neste capítulo muitos vão dizer assim: aonde está a promessa da sua vinda? E parece que a gente vê crentes se esmorecendo na fé, fracassando na fé, desanimando da fé, porque parece que todas as coisas continuam como sempre foram. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que Ele virá buscar a sua igreja. O escritor aos Hebreus, ele disse: nós não temos aqui cidade permanente. E parece que a gente quer um Brasil de primeiro mundo. A gente quer um presidente modelo.
A decepção nossa, na verdade a nossa cidade, o nosso país não é o Brasil, o nosso país é a Nova Jerusalém Celestial. E parece que quando nós falamos de arrebatamento, o coração palpita, bate mais forte, acelera, e a gente vai se lembrar das palavras do escritor aos Hebreus no capítulo 10 e no verso 37, que ele diz assim: e mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, não tardará. Não tardará, não tardará, não tardará. Jesus não tardará. E a gente corre para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 6 até o 13. Você vai ver todos os sinais que antecedem um arrebatamento da igreja já se cumpriram. Não entendi. Você não assistiu, não ouviu, não leu o jornal de hoje? Que a natureza está em colapso. Santa Catarina está embaixo da enchente de águas, e o Nordeste está em seca, e as matas do Amazonas estão sendo destruídas com o fogo. Guerras, rumores de guerras, guerras ideológicas, nação contra nação. E aí você vai vendo os sinais que estão cumpridos na íntegra, como Jesus falou. Você vai dizer: eu não entendi. É por isso que eu dei o tema dessa palavra aqui esta noite. O arrebatamento será iminente. Se todos os sinais já se cumpriram, significa, crente, que o arrebatamento da igreja pode ser ainda neste culto. Pode ser ainda nesse culto. E a grande segurança que nós temos, que segundo Apocalipse no capítulo 20, no verso 15, ele diz que todos aqueles que tiverem o seu nome arrolados no livro da vida estão garantidos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vou pedir que projete para mim aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 16. Não será outro. A Bíblia está dizendo: porque o mesmo Senhor descerá. Descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Prossegue para o próximo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui a palavra parousia ou asparzo, que significa chegada rápida e saída rápida.
Jesus usou a metáfora do piscar de um olho. E os cientistas calcularam que o piscar de um olho são 13 milésimos de segundo. Por que eu estou falando isso? Porque no retorno não dará tempo de preparar-se, não dará tempo de reconciliar-se, não dará tempo de consertar-se, não dará tempo de acertar a sua vida com Deus, não dará tempo de arrepender-se. Se tiver que empreendermos alguma ação que porventura esteja faltando em nossa vida, que estejamos inseguros, duvidosos, esta é a hora. É a hora de virmos ao altar do Senhor em lágrimas e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Há uma ansiedade muito grande de Jesus, aguardando a sua igreja, aguardando a sua noiva. Jesus narrou algumas parábolas, e entre elas a que mais chama a nossa atenção é a parábola do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a parábola das 10 virgens, que é esta figura de um casamento judaico, em que as damas de honra deveriam estar preparadas junto com a noiva para encontrar-se com o noivo em um horário ainda não estabelecido. E parece-nos que isso tem muito a ver com o arrebatamento da igreja, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vai voltar. E esta é a razão urgente que devemos orar, olhar e estar vigilantes, aguardando o arrebatamento como que se fosse agora. O verso 6 do capítulo 25 diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito. Por que traz essa figura da meia-noite? Porque fala de um tempo de densas trevas, densas escuridão, que as pessoas estarão perdidas, desorientadas, alheias, desapercebidas. E diz que à meia-noite o atalaia gritou dizendo: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Deixe-me dizer para você, Jesus voltará. Eu não sei se é hoje, não sei se é antes da virada do ano 2023, mas uma coisa eu sei, que nós precisamos estar preparado, porque o arrebatamento é iminente. E você sabe que a parábola das 10 virgens vai dizer que 5 estavam atentas, tinham azeite nas suas lamparinas e tinham reserva, mas um outro tanto, que a Bíblia vai chamar de loucas, de nécias, não possuíam azeite, não possuíam reserva. E este será um problema para muita gente, para muito crente, infelizmente até para muitos obreiros, porque estarão desapercebidos,
negligentes, não prestando atenção, não dando atenção devida, não olhando para os céus. Oh, meu irmão, mas nós aguardamos este dia ansiosamente. Eu aguardo este dia ansiosamente. Quem que está comigo aqui? Quem que está comigo? E eu lembro-me das palavras de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele dizia: não se turbe o vosso coração. Por que você está preocupado, aflito, angustiado? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Passa por 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Para que onde eu estiver, a igreja da 30 do Guará esteja também. Virei outra vez para que onde eu estiver, os servos e as servas, os crentes do campo do Guará, possam estar também. Eu preciso encerrar. E eu quero convidá-los a estarem em pé. Você poderia dizer: pastor, mas ceia, você vem trazer uma palavra exortativa, demonstrativa. Pior do que isso, será naquele dia diante dele dizer: apartai-vos de mim, malditos, para a esquerda, porque eu não vos conheço. Mas para aqueles que estão conectados, estão ligados, estão em comunhão, estão andando com Deus, pagando preço, ele dirá: bem-vindo, benditos de meu Pai, tomai por posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu vou pedir permissão para o pastor Samuel para me orar por alguém junto com a igreja. Hoje é um culto de ceia, é um culto que confronta, é um culto desafiador. E eu não sei como que você chegou aqui. Inclusive, se julga incapaz de tomar a ceia dada a circunstância. Mas se a gente não se julga capaz de tomar a ceia, quanto mais para entrar no céu. Se tem o veneno chamado pecado que mata, que destrói, existe só um antídoto chamado sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, que pode nos lavar. Se você deseja receber uma oração, saia do seu lugar agora, que nós queremos orar com você e por você. Eu quero que a igreja esteja com os olhos fechados, por favor. A pergunta é a seguinte, você responde para você mesmo. Se for dado a ordem para a trombeta de Deus tocar hoje, você sobe ou fica?
E seria muito triste você perder toda a sua caminhada de crente, perder toda a sua história, perder toda a sua vida, todos os cultos que você frequentou, e você tem a oportunidade hoje de zerar as coisas e começar tudo do zero, sem nenhum problema. Eu quero que você saia do seu lugar, porque nós como igreja queremos orar com você, por você, e queremos te ajudar, porque ao som da trombeta, a voz do arcanjo, o nosso desejo é que quando isto acontecer, não fique ninguém nestes bancos. Se você deseja receber uma oração, está distanciado, está desviado, está fora da igreja, está com uma situação comprometida, eu quero que você saia agora e nós vamos orar por você. E não estou me colocando aqui superior de ninguém, melhor do que ninguém, mas como profeta eu estou aqui para dizer que Jesus não tem o prazer em perder alguém que está dentro da igreja. Como a mulher que perdeu a dracma, empenhou-se, esforçou-se em encontrar a dracma. O Espírito Santo está aqui, olhando, caminhando dentro desta igreja, dizendo: te encontrei, te encontrei, te encontrei, te encontrei. Você é meu, você é precioso. Tem mais alguém? Saia do seu lugar enquanto a igreja está com os olhos fechados. Se o arrebatamento acontecer agora, você sobe, crente, ou você fica. Eu quero orar juntamente com a igreja por estas vidas, por essas pessoas. Senhor, nós estamos diante do teu altar e entendemos com temor e tremor a importância e a seriedade dessa palavra que ministrei nesta noite. Aqui estão algumas pessoas, Senhor, e eu sei que nos bancos há mais alguém que está duvidoso, desesperançoso, desanimado, está se sentindo fraco, está se sentindo perdido, mas eu sei, Senhor, que Tu os ama de tal maneira que já deste a sua vida a nosso favor. Pai, o teu sangue tem poder, o sangue de Jesus tem poder para purificar, para lavar, para regenerar, para transformar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja renovado, receba a bênção e receba a vitória. Em nome de Jesus, Deus abençoe a igreja com a direção.